do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Hoje, mais uma vez, focando em assuntos escatológicos, mais uma vez no ritmo do Espírito, mexendo com temas relacionados à volta de Jesus e de alguns acontecimentos mundiais. Eu acredito que refletir sobre isso é importante, é até certo ponto fundamental para o exercício fervoroso da fé. Bem, vamos começar pelo primeiro versículo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Havia grupos que perturbavam o mundo antigo e especialmente esse mundo de fala grega, esse mundo que não somente estava imerso na cultura grega, mas falava, e esse grupo de irmãos estavam sendo altamente pressionados com a ideia de que Jesus já havia voltado de modo silencioso e escondido, secreto, e apenas algumas importantes personalidades haviam percebido que Jesus havia voltado, e essa ideia perturbava terrivelmente essas igrejas, especialmente a igreja de Tessalônica, que pelo conteúdo da carta era uma igreja especialmente ou extraordinariamente interessada nos assuntos escatológicos, especialmente no que tange a vinda do Senhor e o estado daqueles que morriam em Cristo ou estariam vivos na sua volta. Nós já falamos sobre esse assunto quando expusemos o capítulo 4 da primeira carta. Então, estava havendo uma grande confusão, um movimento de cartas naquela época, e cartas anônimas, chegando às mãos da igreja como se tivessem sido escritas pelo apóstolo Paulo, era muito grande. E dentro dessas cartas, e até mesmo no testemunho público de alguns, havia uma tentativa de demover o coração da igreja da esperança na volta de Jesus a uma compreensão equivocada sobre esse evento. Jesus voltará, certamente voltará. Nós estamos aguardando ao Senhor e tomando para nós essas instruções do apóstolo Paulo. Presta atenção na exortação do versículo 3. Ele diz: ninguém. Quantos? Ninguém. De nenhum modo. De modo algum, seja por testemunho pessoal, seja por um sonho, seja ainda por uma carta, por um relato de uma revelação de última hora, ninguém e de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Dois importantes tópicos assinalados pelo apóstolo Paulo,
que tomarão lugar antes da vinda de Jesus. E Jesus não voltará sem que esses dois elementos sejam claramente percebidos e compreendidos pela sua igreja. O primeiro ponto é a apostasia. E o que é a apostasia? Eu tenho dito aos irmãos que, como resistentes nesse meio evangélico, nós somos uma igreja que não cede à pressão da cultura normativa do meio evangélico, que ou fere frontalmente a palavra de Deus, ferindo os seus princípios, os seus ensinamentos fundamentais, ou fere a tradição dos apóstolos, ou aquilo que ao longo da história nós aprendemos a concordar como ortodoxia cristã. E tudo isso por quê, pastor? Por que você é esse cara, às vezes, um tanto chato, um tanto quanto marcador sob pressão do nosso testemunho público, da nossa expressão como igreja? Porque há um espírito em operação no mundo para levar a igreja para o desvio. Há uma força operando, um espírito de mentira, que ora opera no campo da heresia aberta, e existem inúmeras teologias hoje perigosas no campo do que nós poderíamos classificar como heresia, especialmente vinda de uma faixa da igreja que a gente chama de liberal, de teólogos do liberalismo. E não o liberalismo no melhor sentido do termo, no liberalismo econômico ou no liberalismo político. Nós estamos falando no liberalismo teológico. São eles que colocam em dúvida o nascimento virginal de Cristo, a importância do testemunho cristão e a importância dos princípios de vida santa apontados na palavra de Deus. É pela ação e instrumentalidade desses teólogos que hoje algumas igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana na América e a Igreja Anglicana, vêm ordenando homossexuais para o serviço cristão e destacando esses pastores com essa cabeça um tanto quanto trabalhada na teologia liberal para ocupar os púlpitos da igreja. Isso vai acontecer, isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo escreveu que não virá o Senhor sem que haja antes a apostasia e sem que haja antes a manifestação desse filho da perdição, desse homem da iniquidade, também conhecido como o anticristo. A respeito da apostasia, nem precisamos fazer um grande esforço para a percebermos. Sabe, os meus queridos irmãos, como se treina os investigadores para detectar moeda falsa? É ensinando-lhes todos os sinais das moedas verdadeiras. E nós temos alguns sinais na nossa moeda que circula no país, para a gente perceber se está diante de um R$100 falso ou de um R$100 verdadeiro. A textura do papel, as marcas d'água que nós encontramos nas moedas, o fio identificador que existe cortando essas notas de alto a baixo na horizontal. Portanto, quando nós aprendemos mais a verdade, melhor identificamos as mentiras e mais vacinados nós ficamos contra a apostasia.
ser uma igreja criteriosa no âmbito da fé, teologicamente sã, que viva a teologia bíblica antes de qualquer outro esquema do ponto de vista da fé, é fundamental. Então, tudo que vem roubar de nós a espiritualidade, fazer-nos mergulhar ainda mais nesse túnel escuro, nesse buraco negro, meus queridos irmãos, de uma tentativa de prática de uma fé mais contextualizada na cultura, precisa ser resistida com todas as forças. É que não virá o Senhor Jesus sem que primeiro aconteça a apostasia. E essa apostasia já vem, meus queridos irmãos, importunando a Igreja de Cristo desde os dias dos apóstolos. Lá nos dias dos apóstolos, nas cartas apocalípticas, nós encontramos uma advertência contra a doutrina dos nicolaítas, contra o espírito de Jezabel, esse espírito de prostituição, essa ideia um tanto quanto desarrumada da sexualidade humana, que hoje não somente nos incomoda no campo da heterossexualidade, porque o problema não está só na homossexualidade, mas numa heterossexualidade um tanto quanto disforme ao que as Escrituras ensinam. E aí você vai encontrar gente na igreja vivendo uma vida na prostituição, vivendo uma vida na contramão dessa sexualidade bíblica, que é o quê? Um homem e uma mulher contraindo o casamento e no casamento realizando o seu ato sexual como a grande sinfonia do amor entre um homem e uma mulher. Então você vai encontrar problemas nessa área, problemas também na área da doutrina, não acreditando mais as pessoas no nascimento virginal de Jesus, nem tampouco na sua ressurreição. Alguns que colocam em dúvida a ressurreição de Jesus. Então Paulo nos advertiu os Tessalonicenses e nos adverte hoje: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E ele vai gastar praticamente todo o restante do capítulo 2 falando desse filho da iniquidade, homem da perdição. Verso 4. Primeiro ponto característico desse personagem que a Bíblia diz que há de se levantar antes da volta de Jesus. Se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Portanto, nós podemos esperar um homem que se oporá frontalmente à fé dos santos nesse mundo que nós estamos vendo a cada dia se degradar um pouco mais, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa postura é uma postura que nós já vimos, meus queridos irmãos, em ensaios ao longo da história da igreja. Gente que se acha e são personagens, líderes, personalistas, que muitas das vezes operam dentro da igreja e no imaginário popular estão acima do bem e do mal. Na década de 70, no início da década de 70, nós tivemos a aparição de um homem chamado Jim Jones, um pastor americano, pastor da Igreja do Povo, que comprou um espaço de terra nas Guianas, aqui na Amazônia, nas Guianas, Guiana Inglesa,
e para lá ele moveu a sua congregação com mais de 1000 pessoas. Imagine o poder e a interferência desse personagem. Isso é só um pingo no oceano. Portanto, a ideia de nós seguirmos líderes personalistas é uma atitude para a qual você precisa ser vacinado. Você não está em busca de seguir líderes personalistas que se acham acima do bem e do mal. Não. Diz que esse homem, esse filho da perdição, vai assumir essa postura de autoendeusamento. Durante aqueles primeiros dias da igreja, acreditava-se que esse homem era César, porque César, o imperador romano, exigia adoração à sua imagem e à sua pessoa. Então imaginavam, é ele. Mas há outros detalhes para os quais nós precisamos atentar nessa figura. Continua. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo já havia dito à igreja de Tessalônica e já havia esclarecido a mente dos tessalonicenses com respeito a esse detalhe da escatologia. Mas qual é o problema da igreja e qual é o problema dos crentes ao longo da vida? É que nós esquecemos. E os tessalonicenses haviam se esquecido. E Paulo disse, esse é um detalhe muito importante da fé e vocês não podem esquecer. Antes que Jesus volte, haverá desvios por toda parte da ortodoxia cristã, no âmbito da doutrina e da prática. Haverá por toda parte vários líderes personalistas preparando mais ou menos o caminho para que esse alto personagem satânico na descrição bíblica possa se manifestar. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo está dizendo, o espírito do anticristo, essa operação anti-Jesus, anti-fé, essa operação de autoexaltação de um personagem já existe. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele, se você tiver com uma canetinha, pode sublinhar o aquele, esse pronome demonstrativo, aquele que agora o detém. E a grande pergunta é, quem é aquele que detém a manifestação desse filho da perdição? E quando você recorre ao entendimento de alguns estudantes da palavra de Deus, alguns biblicistas e teólogos extremamente envolvidos com exegese, com assuntos da escatologia, você vai encontrar dois grupos de pessoas com duas ideias amplamente diferentes. Há um grupo que acredita nesse arrebatamento, ou nessa volta inicial de Jesus invisível, quando as pessoas vão desaparecer, enquanto você não encontra um fundamento bíblico e uma orientação bíblica para crer nisso. Nós já passamos por isso quando estudamos a primeira carta, dizendo que haverá sim um arrebatamento na volta de Jesus, daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, dos crentes que estiverem vivos. E conquanto tenham essa compreensão, eles são levados a crer, esse grupo, que aquele que o detém é o Espírito Santo, aquele que agora está
impedindo a manifestação desse filho da perdição. Há quem imagine que aquele que agora o detém, por ser ele um filho da iniquidade, esse é o título que ele recebe, o homem da iniquidade, o filho da perdição, acredita que aquele que o detém é o braço da lei. Escuta só, é o braço da lei, os agentes da lei. Nós encontramos a lei sendo ameaçada no mundo inteiro. Lentamente, nós estamos vendo uma insegurança legal acontecer no Brasil. Hoje, nós encontramos um Supremo Tribunal Federal imaginando-se imperadores da nação. E aqueles que acreditam que é o braço da lei, e eu sou um daqueles que tende para essa compreensão, mas não fecho questão em absolutamente nada. Eu só sei que eu estou esperando a manifestação desse personagem enquanto eu estou vivo. O fato é que diz que aquele que agora o detém, imagino, o braço da lei, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Diz que o Senhor Jesus, no seu primeiro ato, na sua volta, será julgar esse filho da perdição, esse homem da iniquidade, essa própria encarnação de Satanás. O texto vai nos dizer, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Portanto, ele não será somente um personagem internacional. E talvez há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, você não imaginaria que poderia surgir no âmbito mundial um elemento que pudesse estar acima daquilo que a gente considera como lei. A lei está sendo apagada, as fronteiras sendo apagadas, o globalismo tomando conta, o mundo perdendo suas fronteiras e havendo um apelo internacional para que haja um governo mundial para arbitrar quanto a pandemias internacionais ou quanto a guerras que acontecem no mundo. Portanto, a ideia vem sendo lentamente veiculada aí no meio da sociedade e os elementos legais do mundo que conhecemos vem desaparecendo. Portanto, há uma grande possibilidade desse filho da iniquidade manifestar-se quando não houver mais expressão legal a ser levantada. Se você acha isso impossível, observe o que vem acontecendo com o nosso país. Garantias constitucionais estão sendo colocadas na lata do lixo. A lei no nosso país já não existe mais, e o que se mais fala no Brasil é sobre insegurança jurídica. Essa insegurança que a gente enfrenta na carne aqui como cidadãos nacionais, certamente será uma expressão internacional no futuro. E todas as vezes que você ouvir a palavra globalismo, ou todas as vezes que houver reuniões de grandes líderes mundiais assentados para tentar compreender e racionalizar o mundo, observe os documentos que são forjados nessas reuniões.
embora alguns desses documentos e tratados estão sendo rasgados, meus queridos irmãos, sem nenhum tipo de pudor. Diz que o aparecimento desse Nico será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É que esse sujeito vai fazer milagres. É que esse sujeito, esse líder internacional, esse líder mundial, vai ter uma expressão de espiritualidade. E é por isso que ele vai cancelar todo tipo de espiritualidade que não seja aquela que concorra para si mesmo. E não imagine que isso, meus queridos irmãos, é alucinação de pregador ou de intérprete das Escrituras, porque o primeiro pecado, o grande pecado da raça humana foi querer ser como Deus. Então essa ideia de encarnar um personagem espiritual com poder e dizer, eu sou o próprio Deus e não há outro além de mim, esses que vocês veem, isso está a um passo de acontecer. A Bíblia diz que todo esse processo é com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o quê? O amor da verdade para serem salvos. Por que o pastor é tão incisivo nesse ensino? Abrir as Escrituras, vamos ler as Escrituras, vamos examinar a palavra de Deus. É que alguns não querem isso, não querem esse tipo de fé, preferem uma fé sensitiva. E essa fé sensitiva será o grande apelo desse filho da perdição para enganar, se possível fosse, os escolhidos do Senhor. Então, agarre-se à Bíblia, aferre-se à Bíblia, ame a Bíblia mais do que você puder, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Queira viver numa igreja que pregue as Escrituras, que anuncie as Escrituras, mas por falta desse amor da verdade, olha o que diz o verso 11, por este motivo, que motivo é? Não amar a verdade, por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O fato de não amar a verdade, abre-se uma janela para juízo. Não amar a verdade significa provavelmente andar de braços dados com a mentira. Então, Igreja de Cristo, amem a verdade. Aferrem-se à verdade, agarre-se ao texto bíblico, dê crédito à verdade. Mas diz a Bíblia que essa gente que adorou essa besta, que é traduzida lá no Apocalipse como a besta que emerge do mar, essa besta vai ser adorada por essa gente que não amou a verdade para serem salvos, que tudo que querem é ver de fato um milagre acontecer. Eu clamo por milagres na vida de pessoas que eu amo e acompanho há muito tempo. Quando eu quero e chamo a igreja para nós nos abrirmos para esse envolvimento com os dons do Espírito e com o poder do Espírito Santo, é para o pleno exercício da compaixão no seio da congregação, onde pessoas que nós amamos e acompanhamos desde muito tempo aparecem doentes com uma doença incurável. E aí a gente se levanta para crer que Deus pode fazer uma obra em suas vidas e em favor dessas pessoas. Observe o verso 6, me desculpe mover com você um pouquinho mais acima no texto que nós já passamos.
Observe que o verso 7 fala sobre aquele, esse é o pronome que o detém. No verso 6 diz, e agora sabeis o que o detém. Então, afinal, é alguma coisa ou é alguém? É as duas coisas. Daí a ideia de que, por ser um filho da iniquidade, um filho da injustiça, da anomia, de uma vida sem lei, é que a gente acredita nesse desaparecimento da segurança legal no mundo inteiro. Não somente no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é parte desse grande movimento de anomia, ou seja, esse grande movimento anti-lei no mundo inteiro. Então, o que a lei? Quem é? São os agentes da lei. São esses agentes máximos para fazer valer a lei em cada país. Isso é apenas um detalhe e é apenas uma interpretação das Escrituras. Pode ser outra coisa diferente. Eu já ouvi uma terceira, é que aquele que agora o detém é o anjo Miguel, que é o anjo que luta as batalhas espirituais do povo de Deus, referindo-se lá a Apocalipse 12 e referindo-se também a Daniel capítulo 10. O fato é que a gente não pode fechar um diagnóstico naquilo que as Escrituras claramente não expõem, mas a gente pode imaginar que filho da perdição, mistério da iniquidade, tem alguma linha de, digamos assim, alguma deixa do Espírito para a gente perceber o que acontece. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É verdade. Nós somos crentes na doutrina da eleição. Se não crêssemos na doutrina da eleição, não creríamos na Bíblia, não creríamos em grande parte do Novo Testamento. E como nós percebemos que alguém é um eleito de Deus? Pela santificação do Espírito e fé na verdade, pelo amor que tem a verdade e pelos frutos de uma vida santificada. Como é que a gente olha para um indivíduo e podemos dizer, esse irmão é um eleito de Deus? É porque ele está despertado para uma vida santa. A santificação e a fé na verdade, a relação entre santificação, fé na verdade e eleição é muito grande. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, Deus não nos chama por outra narrativa. Deus nos chama pela revelação do Evangelho. Deus nos chama por nos atrair a partir do Evangelho. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e agora guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Não somente, eu digo, os conteúdos doutrinários, mas a tradição apostólica que vem sendo, meus queridos irmãos, mantida e lembrada de geração a geração pela igreja. Pode sublinhar aí a palavra tradição. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança
pela graça, Deus e o seu Filho Jesus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Eu vou, às vezes, passando pelos textos, imaginando que eles se impõem e são interpretados por si próprios sem nenhuma grande dificuldade. Aqui não tem um detalhe escatológico ou qualquer coisa nesse respeito. É Paulo dizendo que Jesus e Deus, o Pai, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Podemos esperar a glória eterna de Deus, o fim calamitoso e evidente do mundo que conhecemos, e somos por Deus consolados por sua graça. Que Ele, Deus o Pai e Cristo Jesus, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que esse caminhar com Jesus seja um caminhar onde a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada culto, a cada domingo, dia do Senhor em sua casa, seja um sinal de confirmação na sua vida, de sua eleição, através da obra de santificação que o Espírito Santo exerce sobre nós, lavando-nos com a santa palavra de Deus, na qual nós empenhamos fé que aqui no 2º capítulo de Tessalonicenses é colocada como fé na verdade. Que isso seja fatores de consolação do vosso coração e de confirmação dessa boa obra que o Espírito Santo confirmou em sua vida. E boa palavra é essa. Então Paulo fecha o capítulo 2, dando graças a Deus por conta dessa ação poderosa do Espírito em nossos corações, primeiro nos salvando, nos elegendo, e aquele a quem Ele elege, Ele santifica, aquele irmão que deseja viver uma vida mais próxima do Senhor Jesus, aquele irmão que termina o culto de domingo lamentando: meu Deus, eu quero mais de Ti, eu quero algo mais do Teu Espírito. Senhor, opera mais em minha vida, Senhor, extrai de minha vida ainda mais do que tudo que já extraíste. E essa sede insaciável, meus irmãos, cresce cada vez mais no coração daqueles que são eleitos de Deus, por esperarem a sua eterna redenção do alto, quando Jesus voltará brevemente e enxugará dos nossos olhos toda lágrima e destruirá com o sopro de sua boca esse inimigo, esse último inimigo que se levantará na história humana para cercear o caminho dos filhos de Deus à glória eterna. Mas aqui estamos, colocamos um ponto parágrafo para na semana seguinte, no domingo seguinte, terminarmos a 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, para dar início a uma sequência nas cartas pastorais do apóstolo Paulo aqui. Vamos orar. Se você tiver alguma dúvida de tudo que foi falado, eu terei todo prazer em poder repetir e poder refletir com você aí pelos corredores da igreja, pelos cantos da igreja. A gente pode se sentar e eu vou ter todo prazer em abrir a palavra com você mais uma vez. Santo Deus, há duas coisas que nós pedimos ao lermos, interpretarmos e aplicarmos o 2º capítulo da 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, Senhor, dá-nos fé na verdade, que o nosso coração não deseje apenas, ó Deus e Pai, estar em Ti, mas deseje ter uma fé mais enraizada na verdade.
E concede-nos, Pai Celestial, que essa fé mais enraizada na verdade nos traga discernimento para percebermos a apostasia que vai tomar conta do cenário espiritual nos últimos dias. Sua palavra diz, ó Deus, que não virá o fim, que não virá Jesus, que Jesus não voltará sem que primeiro haja essa apostasia. E não é uma apostasia, Senhor meu Deus, regional, local, mas é uma apostasia universal. Senhor, em nome de Jesus, guarda o nosso coração para essas novidades que surgem no meio cristão e no meio evangélico. Novidades que nos arrastam, Senhor meu Deus, ora para a apostasia, ora para simplesmente, Senhor meu Deus, meu Pai, cegar os nossos olhos para com a tradição dos apóstolos. Concede firmeza na fé a essa comunidade, a essa congregação. Concede, Senhor meu Deus, que dê resposta, ó Senhor, a esse mundo mau, a esse filho da iniquidade, Pai Celestial, vivendo uma vida ainda mais, a cada dia, coerente, e totalmente, meu Deus, sujeita a Cristo. Guarda o nosso coração, firma o nosso coração na sua palavra, não permita que a gente entre por esses atalhos, Pai Celestial, que são muitas das vezes abertos, ora por uma comunidade, ora por outra, ora por simplesmente, Senhor, um pretexto de ser uma igreja mais coerente com a cultura da sua época. Concede-nos firmeza na verdade, Senhor, concede-nos sede para essa vida mais santa, mais separada, mais ainda, Senhor meu Deus e meu Pai, voltada para as coisas pertinentes ao reino dos céus. Fortalece, Senhor, o nosso testemunho de fé. Enche-nos, Pai Celestial, da certeza de vivermos uma vida para a Tua glória, e que nós não sejamos facilmente demovidos, ó Deus, da nossa maneira de ver, de entender e interpretar as Escrituras. Concede-nos uma igreja coerente, ó Deus, junto aos jovens, junto aos pais dos jovens, junto aos idosos, uma igreja cada vez mais coerente, cada vez mais dependente das Escrituras. Senhor, que nós não sejamos comovidos por grandes sinais e maravilhas, por personalidades eletrizantes, que nós sejamos, ó Deus e Pai, um povo que ame ao Senhor, que deseje servir ao Senhor e nada mais. E que anseie, Senhor meu Deus, por uma vida ainda mais enraizada nesse terreno da sã doutrina, tomando, Senhor meu Deus e meu Pai, lá de baixo, Senhor, a água pura e cristalina que vem do Teu coração para nós. Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma tarde de descanso, logo mais à noite, ó Deus, um retorno para esse culto de ordenação, que tudo concorra para a glória do Teu nome, que tudo concorra, Senhor meu Deus e meu Pai, para a exaltação do Seu nome no meio da igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Vai na paz, querido.